gente está aqui reunido para acompanhar o quinto de um conjunto de 6 webseminários que estão sendo realizados pelo Núcleo Telesaúde UFSC, com o objetivo de abordar o tema da saúde mental. Então, a gente vai começar o nosso webseminário de hoje, onde a gente vai discutir o tema População de Rua, Saúde Mental e Articulação Intersetorial, SUS-SUAS. E para apresentar esse tema, e ao final tirar as possíveis dúvidas de vocês, a gente está recebendo 2 convidadas, a Lívia Maria Fontana e a Daniela Parizotti da Silveira, ambas psicólogas da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Então, Lívia e Daniela, muito obrigado aí por terem aceitado participar desse seminário e estar aqui conosco no dia de hoje. A Lívia é psicóloga com especialização em saúde pública e em saúde da família e mestrado em saúde mental e atenção psicossocial. A Lívia atua como psicóloga no consultório na rua da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. A Daniela também é psicóloga, com especialização em saúde mental coletiva e psicologia social, atuou 4 anos no Serviço de Abordagem Social em Florianópolis e atualmente atua no CRAS, também no município de Florianópolis. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite novamente. Só fazer uma correção, que a Dani não é da Secretaria de Saúde, né, Dani? É da Assistência Social. É só porque faz parte justamente do que a gente vai se propor a discutir hoje, que é a intersetorialidade de propósito com uma profissional de uma outra política pública, né? Porque a gente costuma discutir intersetorialidade desde do nosso lugar, da política que a gente se encontra. Então, de propósito, a gente quis compor esse webseminário com profissionais das políticas diferentes, né? Se a Rafa puder passar o slide. Esse é o nosso tema de hoje, POP Rua, que é como a gente chama a população de rua, saúde mental e intersetorialidade. E aí, só para vocês acompanharem, a estrutura da nossa conversa de hoje vai ser essa, né? Trabalhar rapidamente o conceito da POP Rua, atenção à saúde, a POP Rua, então, dentro do SUS, a atenção socioassistencial para a POP Rua, que é como se chama a atenção ofertada pela política de assistência social. E aí, juntar essas 2 políticas, a articulação intersetorial entre SUS e SUAS, e saúde mental e população de rua. Pode passar, né? O foco, a gente quer chegar na discussão da saúde mental e a população de rua, né? Já que a gente está nessa série de webseminários sobre saúde mental, então esse vai ser o nosso recorte, porque a POP Rua tem de tudo, né? Mas vamos fazer o recorte da saúde mental. A gente trouxe o conceito da população de rua. Eu até queria fazer referência que, não lembro quando, mas eu já fiz uma web palestra aqui no Telesaúde sobre atenção à saúde à POP Rua. Então fica a indicação de assistir a web palestra, que daí ela é mais específica e detalhada sobre população de rua, sobre atenção à saúde, o perfil desse grupo populacional, né? Mas só para retomar, então, quem não assistiu à web palestra, esse é o conceito que está presente na Política Nacional para a População em Situação de Rua, que é o Decreto 7.053 de 2009. Então, vejam que é uma política pública muito nova, né? Na verdade. Pouco mais de 10 anos, ainda é uma criança enquanto política pública. A população de rua é um grupo populacional que é negligenciado e invisibilizado na sociedade em geral, negligenciado nas nossas formações, né? Então, sempre reitero a importância do tema estar presente na nossa educação permanente enquanto profissionais. Então, queria passar com vocês o conceito que a gente grifou ali, palavrinhas-chave, né? É um grupo populacional heterogêneo, e aí já vou parar nessa característica que é muito importante, porque no senso comum, né, falando do lugar de senso comum, a sociedade tende a colocar a população de rua, vamos falar assim, no mesmo balaio, né? Que tende a generalizar o perfil da população, a estigmatizar, coloca no lugar de vagabundo, de preguiçosos, né? Aqueles estigmas que infelizmente ainda existem. Mas a heterogeneidade, então, é uma característica muito importante, porque a população de rua é tão diversa quanto a diversidade humana, né? Todos nós aqui podemos, em algum momento, passar pela condição de rua.
E aí, então, a gente vai ter de todas as cores, de todos os credos, de todos os tamanhos, né? Do analfabeto ao doutor, do nativo ao estrangeiro, né? Então, a heterogeneidade é algo marcante e que não é porque ela está marginalizada da sociedade que ela não faça parte, ao contrário, né? No sistema capitalista que a gente vive, as pessoas que vivem à margem têm um papel funcional dentro desse sistema, né? Elas são necessárias para que alguns estejam acima de nós. Então, possuem como uma pobreza extrema, e essa é uma característica que eu sempre hesito um pouco em concordar, porque, claro, também, de novo, tem de tudo. Tem as pessoas miseráveis, sem renda, né? Sem nenhum tipo de trabalho, mas tem bastante gente que acessa renda, né? Ou pelo trabalho, o trabalho informal, na maioria das vezes, catando latinha, cuidando de carros, né? Mas exerce uma atividade remunerada que gera uma renda para a sua sobrevivência. Ou as pessoas que recebem aposentadorias ou benefícios sociais do governo, né? Então, tem bastante gente com uma renda mínima, que eu não diria que, né, um salário mínimo é muito difícil de se manter numa vida sedentária, numa casinha, pagando suas contas, mas tem muitas pessoas que têm acesso a pelo menos um salário mínimo, né? A Dani vai me corrigindo se tu concordas comigo ou não. A nossa proposta é fazer um bate-bola aqui entre nós duas, tá? Que a Dani é minha parceira de trabalho na rua e agora de palestra também. Bom, a outra característica, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, também é bem presente, mas, vou reiterar, tem de tudo. Tem aqueles que são sozinhos no mundo e são as pessoas que me chamam bastante atenção, que trazem bastante desafios para o trabalho, né, Dani? Porque são sozinhos no mundo. Tu não tem quem resgatar, tu tem que criar laços novos, né? Então, tem aqueles que não têm vínculo nenhum, mas também tem aqueles que, principalmente os nativos, né? Ou aqueles que já estão aqui há muitos anos, que têm família na cidade, que acessam a família para tomar banho, para comer de vez em quando, até às vezes passar um fim de semana em casa e volta para a rua na semana. Então, também tem pessoas que mantêm um vínculo mínimo, assim, que garanta a sua própria condição de rua, atendendo mães, né, familiares. Vem muito isso, né, de que vem muito o sofrimento das famílias de ver um filho na rua, mas faz parte do trabalho, inclusive, acolher isso, né, dessa mãe, desse pai, dizendo que oferecer condições para que ele tenha dignidade em condição de rua é o que é possível e já é muito, né, para ele. Então, isso dos vínculos também. E a inexistência de moradia convencional regular é a outra característica, que daí, para mim, o que eu vejo no nosso dia a dia é que essa característica, sim, que eu consideraria global, né? Geral, que a gente possa generalizar. Até porque, no dia a dia, eu acabo vendo que essa característica é a que mais conceitua esse grupo populacional nos serviços públicos, né? Porque até a gente faz assim. Então, a gente está atendendo uma pessoa em situação de rua, faz todo acompanhamento, cria um projeto de vida, acompanhamento de saúde, articula serviço, faz tudo isso que a gente vai falar aqui para vocês, acessa a renda, nananã, e aí chega um momento que ela sai da rua e aluga sua kitnet, aluga seu quarto de pensão, vai para um imóvel e muda de condição, né? E aí é nesse momento que a gente, inclusive, faz um processo de transição, eu da saúde agendo um atendimento na equipe Saúde da Família do seu centro de saúde de referência, a Dani da abordagem social agenda um atendimento no CRAS, então, assim, a pessoa subiu de nível, né? Essa é a verdade, ela deixa de acessar os serviços da POP específicos da POP Rua e vai acessar os serviços da atenção primária, da proteção básica, e acessando os serviços da comunidade, do seu bairro.
E aí, na prática, ela deixa de ser considerada pessoa em situação de rua, né? Nem sempre esse processo de transição é definitivo, é duradouro, né? Por isso que a gente acompanha, eu gosto de acompanhar, assim, uns 2, 3 meses, até avaliar que vingou a coisa, né? Que ela vinculou com os serviços do território, e aí sim a gente encerra o acompanhamento. Mas então, resumindo, por mais que as outras características tenham suas, como é que eu vou dizer? As outras características tenham suas questões, né? A inexistência de moradia para mim, é o que define ela enquanto pop rua, principalmente no acesso às políticas públicas, porque uma vez que ela passa a morar numa casinha, ela é transferida, né, para os serviços do território. E aí, continuando a caracterização, a pop rua utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e sustento, né? É isso, a rua é espaço de vida e de moradia, sustento, sobrevivência, subsistência, de forma temporária ou permanente. Essa é outra característica. Tem aqueles que eu digo que já são patrimônio público da rua, né? Que estão muitos anos na rua, são patrimônio público da Praça 15, falando aqui de Florianópolis, né? Ou mesmo pensando em outras cidades e outros bairros, tem aquelas pessoas da rua que fazem parte do folclore do bairro, né? Que já tem uma rede de apoio instalada, que faz parte daquele território. E tem aqueles que a condição de rua pode ser provisória, realmente, né? O que eu vejo, não sei se a Dani vai concordar, é que esses que são mais provisórios, geralmente, não vamos generalizar, mas geralmente tem a ver com a emergência socioeconômica mesmo, né? De perder o emprego, aí foi para a rua, acabou ficando um tempo na rua, acessou os serviços públicos até se organizar e acessando renda, volta à condição sedentária, né? O contrário de nômade é sedentário. Então, por isso que eu estou usando essa característica de sedentário e nômade como pop rua. E outra coisa importante é que, então, todas essas características definem a população de rua, esteja ela na rua ou nas unidades de acolhimento para pernoite ou moradia provisória. Porque isso é outra coisa que aparece nos serviços também, né? As pessoas acham que porque ela está num abrigo da prefeitura, ela não mora mais na rua. E até eles, né? Até eles dizem que porque estão alojados ali na passarela da cidadania, que aqui em Florianópolis está funcionando como um abrigo emergencial, eu não moro na rua, eu moro na passarela, eles dizem. Então, mas não, né? Na verdade, eles não estão na calçada, na marquise, dormindo no chão, mas ainda estão nessa característica da inexistência de uma moradia convencional regular, né? Então, também é população de rua as pessoas que acessam os serviços de acolhimento da assistência social. Pode passar, Rafa. E aí, entrando na população de rua e saúde, de novo eu vou indicar a web palestra que eu fiz anteriormente, porque, de propósito, a gente quer dar mais tempo para a Daniela falar da política de assistência social, porque é isso, né? A gente sempre se propõe a discutir intersetorialidade. A intersetorialidade é um princípio que está presente em todas as políticas públicas, mas a gente sempre fala desde o nosso lugar de saúde, né? Falando do nosso lugar de saúde aqui. Então, de propósito, a gente quer que uma profissional da assistência social explique para nós, saúde, o que é assistência social. Né? Então, rapidamente, eu vou falar da pop rua na saúde, e eu sempre começo chamando a atenção dos meus colegas SUS, profissionais do SUS, que a responsabilidade pela atenção à saúde da pop rua, como de qualquer outro cidadão, é de todo e qualquer profissional do SUS. Seria bom se só isso desse conta da atenção à saúde à pop rua, né? Aí não precisaria nem de um seminário específico disso, nem de uma equipe específica como um consultório na rua. Infelizmente, essa não é a verdade de todo e qualquer profissional do SUS,
se dispor a atender as pessoas em situação de rua. E aí, que tem a ver com as barreiras de acesso, né, que são de vários níveis. Tem as barreiras de acesso que as próprias pessoas em situação de rua se colocam, né, por medo de discriminação e de preconceito, às vezes pelo seu próprio perfil psicológico. Tem aqueles que estão na rua com demandas de saúde, com problemas de saúde importantes, mas não acessam. Realmente o serviço tem que ir até eles, né? Então, tem as barreiras que são individuais de cada pessoa, mas tem as barreiras que são da política pública, né? Do sistema, tanto do sistema como um todo. Um sistema burocrático cria muitas barreiras, né? E as barreiras aí individuais dos profissionais, né? Que tem a ver com estigmas, preconceitos, medo, né? Qualquer outra coisa aí que desperte num profissional que hesite em atender a população de rua. Mas essa é uma premissa ministerial, né, da saúde, de que é responsabilidade de todos nós atendermos a população de rua. E aí, na saúde, o que a gente tem de específico para atender a população de rua é o consultório na rua, né? A Pop Rua deve acessar qualquer serviço, desde um centro de saúde até um hospital, como, né, ou qualquer outro cidadão, mas a política de saúde previu, então, lá na PNAB de 2011, que foi atualizada em 2017, a criação das equipes específicas de consultório na rua, que é uma equipe de saúde da família. Isso é importante apontar, não é um serviço de emergência e urgência, não é um serviço de transporte, não é um serviço de assistência social, né? Não é um serviço, vou ser vulgar agora, não é um serviço de recolhimento de pessoas da rua, né? Porque é assim que chega muitas vezes a demanda, né? É uma equipe de saúde da família que está presente, então, na atenção primária, tentando aplicar os princípios, as diretrizes da atenção primária. É multidisciplinar, então é uma equipe de saúde da família ampliada, digamos assim, porque a gente tem, aqui em Florianópolis, temos eu, psicóloga, e uma assistente social, que compõe a equipe mínima junto com médica, enfermeira, técnicas de enfermagem, mas também tem outros profissionais que podem compor, né? Dentista, profissional de educação física, terapeuta ocupacional. Então, é uma equipe multidisciplinar que atua in loco, na rua e de forma itinerante. Como exemplo, então, aqui a gente tem uma equipe em Florianópolis para o município todo, ilha, continente, né? E então a gente está sempre na rua, ou de carro, ou a pé, né? Mas sempre atendendo in loco, indo até o usuário. Esse é o objetivo, né, da equipe, ampliar e facilitar o acesso da Pop Rua à rede de saúde. Então, o consultório na rua vai até a pessoa, aonde ela estiver, seja numa praça, numa praia, já fomos na praia, seja num mato, numa obra abandonada, e aí os mais diversos lugares, né? A gente que vai até ela com o objetivo de ampliar e facilitar o acesso à rede de saúde, a que essa pessoa vincule a uma equipe de saúde da família tradicional, né, digamos assim. Então, não é que o consultório na rua tenha que ocupar esse lugar de a equipe de saúde da família, né, como sendo a equipe, a única equipe ou a equipe exclusiva que atenda a Pop Rua. É ao contrário, o nosso público é exclusivo à população de rua. Nós, do consultório, não atendemos pessoas sedentárias com casinhas nos bairros, né? O nosso público é exclusivamente a população de rua. Mas, como é que eu vou dizer? O consultório na rua não é a equipe exclusiva da Pop Rua, entende? Porque a nossa função é ser elo entre Pop Rua e uma equipe de saúde da família, que efetivamente assume esse cuidado, considera a Pop Rua como um cidadão do seu território, da sua população adscrita, como qualquer outra pessoa, né? E se responsabilize pelo seu acompanhamento longitudinal em saúde.
que mais? Eu acho que isso de saúde, queria dar esses toques, então, da nossa responsabilidade geral e trazer a especificidade, que é o consultório na rua, mas eu acho que a gente continua discutindo nos casos e aí nos debates, e vou passar para a Dani falar sobre pop rua e assistência social, então. Boa tarde, então, a todos, todas e todes, né? Eu vou apresentar um pouco, né, da política de assistência social. Vou tentar falar um pouco geral, não só da pop rua, para conseguir entender um pouco, pensando que o público principal, né, são trabalhadores do SUS. E para se fazer intersetorialidade, então, a gente precisa conhecer os princípios e diretrizes, né, das políticas envolvidas, né? Bem como os serviços ofertados, né, e a finalidade de cada um deles, né, para que a gente possa, então, estar direcionando para serviços que tenham aquele objetivo que a gente está procurando, né? Então, levando em conta, então, para isso vou apresentar, então, um pouco do histórico do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, o marco legal que embasa essa política, e os serviços, tanto em geral, resumidamente, e mais especificamente os para a população em situação de rua, né? Também porque, assim como a Lívia falou do SUAS, né, do SUS, desculpa, que todos os serviços atendem essa população, o SUAS a mesma coisa, né? Então, todo o Sistema Único de Assistência Social é responsabilidade de atender essa população, né? Existem serviços específicos com objetivos específicos. Então, um pouquinho do histórico, né? A assistência social vem de um histórico recente e traz na sua história regressa o assistencialismo, a benevolência, a lógica da caridade, né? Realizava-se por meio de ações pontuais, fragmentadas, descontínuas, em desacordo com as demais políticas públicas e o conjunto das necessidades dos usuários, né? Isso porque reafirmava, né, a exclusão social do indivíduo e promovia uma produção de cultura subalterna. Havia do clientelismo como instrumento de troca, barganha, fundada no favor e na benesse, né? Então, a partir da Constituição Federal de 88, a assistência social torna-se, então, uma política pública de Estado, compondo o tripé da Seguridade Social junto com a política de assistência social e a Previdência Social, né? Ainda com a Constituição Federal, então, trouxe avanços significativos que estabelece os direitos civis, políticos e sociais. A assistência social tornou-se, então, ou propôs, né, a tornar-se o resultado de luta contra a pobreza, miséria, desemprego, falta de acesso a bens e serviços. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente da contribuição à Seguridade Social, tornando-se, então, uma política não contributiva, não compensatória, redistributiva por meio de benefícios e serviços que assegurem os direitos sociais, assumindo, então, um caráter de política social pública, direito do cidadão e responsabilidade do Estado, né? Ela é, então, né, uma política garantida com todo um marco legal, como a Constituição Federal, que já falei, né? A Lei Orgânica da Assistência Social, de 93, são todos marcos muito recentes também, né? A Política Nacional de Assistência Social, que é de 2004, a Norma Operacional Básica do SUAS, de 2005, e a tipificação do serviço assistencial, né? Que traz, então, cada serviço nas suas proteções e atribuições de cada um deles, né? Acho que dá para passar. O SUAS, então, como Sistema Único da Assistência Social, que organiza de forma descentralizada os serviços socioassistenciais do país, né? A lei orgânica, né, a LOAS, como a gente chama, como responsável por tais mudanças, deve-se reconhecer um salto considerável na assistência social com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional Básica do SUAS.
A LOAS diz que o objetivo da assistência social é amparar o direito do cidadão. Esse amparo ocorre mediante 2 tipos de proteção, que é a proteção social básica e a proteção social especial, tá? Mais adiante, eu vou explicar, então, os serviços e objetivos de cada proteção, resumidamente, assim, para que entenda. A LOAS, então, regula também o benefício de prestação continuada, que foi um benefício que a Lívia comentou, então, né? Que é muitas vezes a renda, quem acessa, né? E tem essa renda, a população em situação de rua. Resumidamente, é para pessoas, então, que têm alguma deficiência incapacitante para o trabalho, ou idosos a partir de 65 anos, que não tenham renda, ou caso tenha, né, uma composição familiar, não se aplica tanto para a população em situação de rua, mas caso tenha uma composição familiar morando na mesma residência, que tenha até meio salário mínimo per capita, tá? Na Política Nacional de Assistência Social, é o que materializa e operacionaliza as diretrizes da lei orgânica. Trata-se, portanto, de transformar em ações diretas aos pressupostos por meio de definições, princípios e diretrizes que nortearão a sua execução. A NOB, né, a Norma Operacional Básica do SUAS, define os eixos estruturantes para a realização do pacto a ser efetivado entre os três entes federados e as instâncias de articulação, pactuação e deliberação, visando, então, a implementação do SUAS, né? Como princípios e diretrizes da assistência social, se tem, então, a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, a universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação social alcançáveis pelas demais políticas públicas, né? Então, aí já colocando como princípio diretriz a questão da intersetorialidade, né? Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória dessas necessidades. Igualdade de direito ao acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza. Divulgação ampla dos serviços, benefícios, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos ofertados pelo poder público e os critérios para essa concessão. Da organização, então, da política de assistência social, ela é descentralizada político-administrativa, de comando único nas ações de cada governo, na esfera de cada governo. Participação da população por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações de todos os níveis. Primazia da responsabilidade do Estado na condução das políticas de assistência social de cada esfera do governo. Então, como eu já tinha comentado, né, a população de rua, então, tem o seu atendimento específico nos serviços tipificados para essa população, né, com objetivos específicos, né, que são de demandas mais específicas, que eu vou estar explicando, mas, enfim, de guarda de pertences, de um acompanhamento especializado, mas ela pode e deve acessar um CRAS para realizar um cadastro único, então, por exemplo, que é um cadastro da assistência social nacional, onde dá acesso a benefícios federais, estaduais e municipais, né? São para famílias e indivíduos que têm uma renda até 3 salários mínimos, e também gera dados, né? O cadastro único, só para explicar para quem não está familiarizado, né? E gera dados também para desenvolver políticas públicas da assistência social. Então. Pode passar. Então, na tipificação, né, é uma resolução, então, de 2009, muito recente também, né? Essa normativa possibilitou a padronização em todo o território nacional dos serviços de proteção social e proteção social básica e especial, estabelecendo seus conteúdos essenciais, públicos a ser atendido, propósito de cada um deles e os resultados esperados para a garantia dos direitos socioassistenciais, né? Então, aí tem um quadro, né, explicando um pouquinho cada serviço.
A proteção social básica, então, ela é para atender famílias em situação de vulnerabilidade ou riscos, fortalecendo seus vínculos e comunitários em que pertencem. Tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos dessa família e da comunidade, né? Então, seria como se fosse uma atenção básica, né? No sentido de prevenir questões. A proteção social especial, então, é quando a família ou o indivíduo já se encontra, né, em situações de violação de direitos, violação de risco social e pessoal, com perda ou muita fragilidade dos vínculos, né? Então, como organização, então, da proteção básica, seria os CRAS, né, que desenvolve, o CRAS enquanto equipamento, que desenvolve, então, alguns serviços, que é o Serviço de Proteção Integral à Família, o PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é subdividido, né, por adolescente, criança, adulto, idoso. Serviço de proteção social no domicílio para pessoas com deficiência e idosos, né? Na proteção social especial, então, é dividido em duas complexidades, né? A média complexidade, onde se tem, então, os CREAS, que é o Serviço de Referência Especializado da Assistência Social, e dentro da média complexidade estaria, então, o Centro POPs, né? Isso quando os municípios têm, né? Alguns municípios menores não têm, nem CREAS e nem Centro POP, mas sempre tem o CRAS, e aí toda essa atribuição seria do CRAS, né? Ou, se não tem Centro POP, o serviço especializado para a população em situação de rua, então, é desenvolvido pelo CREAS, né? Em Florianópolis, especificamente, temos um Centro POP, né? Na média complexidade, então, tem o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado para famílias e indivíduos, o Serviço Especializado em Abordagem Social, que ele pode, então, novamente, ou estar vinculado a um CREAS ou a um Centro POP, né? Depois eu vou explicar melhor a atribuição e como que desenvolve o trabalho da abordagem social. O Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, em liberdade assistida e prestação de serviço na comunidade, serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosos e sua família. E o serviço especializado para a pessoa em situação de rua. Esse serviço, sim, sempre vai estar vinculado ao equipamento Centro POP, né? Então, aonde não existir um Centro POP, não vai existir esse serviço, né? E vice-versa. Na alta complexidade, e aí, então, seriam serviços mais específicos para POP e rua, né? Na alta complexidade, então, também tem o serviço, também mais direcionado para a população em situação de rua, tem os serviços, então, de acolhimento institucional, serviço de acolhimento em república, de família acolhedora, que, enfim, mais direcionado para crianças, né? Serviço de proteção em situação de calamidade pública e emergência. Na proteção social especial de média complexidade, então, tem o Centro POP, e nesses dois pode ter, então, o serviço para pessoa em situação de rua e o serviço especializado em abordagem social. No Centro POP, pode passar, acho que tem... Isso. No Centro POP, então, é a unidade de referência estratégica do SUAS para o trabalho social com a POP Rua, né? Caracteriza como uma unidade estatal, pública, e locus de referência para o atendimento especializado para a população em situação de rua, né? É um espaço de referência, de convívio grupal e social, estímulo para a organização e mobilização da participação social dessa população, né? O endereço institucional do Centro POP é algo que é bem importante, né, para a população em situação de rua, onde não tem um endereço fixo, né, ele deve ser, então, o Centro POP. O Centro POP tem atribuição, sim, de fornecer um comprovante de endereço, né, embora não deve ser impeditivo para acessar nenhuma política esse comprovante de endereço, né, uma unidade básica de saúde ou qualquer outro serviço, mas ainda assim o Centro POP vai ser o endereço pode ser o endereço de referência, então,
para inserção, por exemplo, no cadastro único, que eu expliquei um pouquinho, para acessar programas e benefícios do governo federal. Para a implementação, então, desse serviço, né, desse equipamento, né, depois eu vou falar do serviço específico. Desse equipamento, então, é importante ter acessibilidade, né, um espaço, então, para atividades coletivas, espaço para higiene, né, algo que é tão importante, por mais que também deveria ter espalhado pela cidade, né, banheiros públicos, né, chuveiros, para que eles possam acessar. O Centro Pop específico tem que ter esse equipamento, né, para acessar esse direito básico, assim, né, da higiene. A guarda de pertences nem sempre tem, né, gente? Eu estou falando assim o que está dentro, específico dentro da política, né, como deveria ter, mas muitos não têm, inclusive o de Florianópolis é precário em vários dessas questões, né? Então deveria ter sim guarda de pertences, né? Pensando que é uma população que circula e que tem seus pertences, às vezes tem recordações, tem fotos, tem roupas, tem coisas importantes a serem guardadas, né? E que nem sempre tem. Enquanto acesso à alimentação, acho que é importante, né, colocar que não é uma atribuição do Centro Pop, né? Então, a alimentação garantida deveria ser pela segurança alimentar, né, em restaurantes populares e cozinhas comunitárias. Florianópolis, durante muito tempo, né, não teve um restaurante popular, era uma das únicas capitais, assim, que não tinha um restaurante popular, agora vai ter inauguração, né, de um. Mas não é atribuição do Centro Pop, então, garantir essa alimentação, só a alimentação, né? E sim uma alimentação, se for um lanche, algo vinculado a um acompanhamento, a um atendimento, a uma permanência nesse espaço, algum grupo, né? Então, para isso, a equipe do Centro Pop deve orientar o usuário a articular a necessidade, a garantia desse acesso, quando houver da cidade, né? Outros espaços, como os restaurantes populares, né? O outro serviço, então, que pode estar vinculado ao Centro Pop, aqui em Florianópolis era, né, vinculado ao Centro Pop, atualmente não está mais, foi um serviço que foi terceirizado, né, não está mais com equipe própria. O serviço especializado para pessoas em situação de rua, o serviço especializado em abordagem social, então, é ofertado de forma contínua e programada, com a finalidade de assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique nos territórios a incidência de situações de risco pessoal e social por violação de direitos. Deve garantir atenção às necessidades mais imediatas das famílias ou dos indivíduos atendidos, né? Buscando promover o acesso à rede de serviços socioassistenciais das demais políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos. O serviço deve atuar numa perspectiva de elaboração de novos projetos de vida. Portanto, a equipe deve buscar a construção gradativa de vínculos de confiança que favoreçam o desenvolvimento do trabalho social continuado com as pessoas atendidas. Então, não é um serviço também, né, como a Lívia falou, não é um serviço de retirada dessas pessoas, né, pode-se ter como um viés a longo prazo de uma saída da rua, mas sempre construído com esse usuário, né? Então, é um serviço que vai trabalhar com as pessoas aonde elas moram, aonde vivem, aonde permanecem, normalmente pessoas que às vezes não acessam o Centro Pop ou não acessam outros serviços, né? Então, é composto por profissionais de nível superior, normalmente psicólogos e assistentes sociais, e educadores sociais, né? Que vão, então, estar fazendo a busca ativa e o acompanhamento dessas pessoas na região onde elas permanecem e vivem, né? Pode passar. Então, na proteção social especial, então, de alta complexidade, os serviços específicos para esse público, né, são os serviços de acolhimento institucional e os serviços de acolhimento em república, né? O serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias
acolhimento provisório para pessoas em situação de rua, em desabrigo por abandono, migração, ausência de residência ou pessoas em trânsito sem condições de autossustento que possam ser desenvolvidas em 2 modalidades, que depois eu vou explicar, né? A questão do acolhimento para famílias também é uma grande questão, principalmente aqui, assim, em Florianópolis, que não existe, né, acolhimento para famílias. Então, algo que são as diretrizes, fortalecer o vínculo familiar, né? Muitas vezes o próprio Estado não fornece o serviço possível, né? O que acontece na prática? Muitas famílias são separadas para que possam, então, ser acolhidas, caso desejem ser acolhidas, né? Nesse momento de pandemia foi algo que cresceu bastante, né? Ou mesmo antes, já com a crise econômica, né? O número de famílias indo para a rua por situações econômicas e não tendo a possibilidade de um espaço de ser acolhido junto com esse núcleo familiar, né? Então, as mulheres ainda responsabilizadas pelos seus filhos, né? Tem que ir para uma casa de mulheres, como se fosse o cuidado dos filhos exclusivo, né? Das mulheres, e os homens adultos em outro espaço, né? Então, ou seja, uma violação de direitos do próprio Estado e contra as diretrizes da própria política de assistência social, né? Pode passar. As unidades, então, que eu estava explicando, de abrigo, tem as casas aqui, a gente chama de casa de apoio, né? Esses abrigos institucional. E as unidades de passagem, então, de casa de passagem, que é algo mais provisório, mais curto tempo, né? O abrigo institucional, que a gente chama casa de acolhimento, casa de apoio, tem uma permanência de um tempo maior, né? De uma possibilidade, então, de um acompanhamento e pensar, então, na possibilidade de saída da rua, seja, né, pensando numa inserção no mercado de trabalho, renda, que possa alugar o seu espaço, né? Como a Lívia comentou, as pessoas que estão nesse serviço ainda assim são consideradas pessoas em situação de rua, porque não estão numa moradia, né? E a casa de passagem é um tempo mais curto, né? Às vezes por situações mais emergenciais, e normalmente em torno de um mês. Os serviços de república, que ao meu ver deveria ser os serviços com maior investimento, não existe, né, em Florianópolis, e em território nacional, assim, em todo o Brasil, é o que menos existe, né? Por que eu digo que eu acho que deveria ser os que mais têm investimento? Porque são repúblicas, então, autogestionáveis, né? Então, mais próximo de uma residência, né? Esses usuários, então, participam de todas as decisões e gestão dessa casa, né? Mais próximo, então, de uma possibilidade de saída e de vivência posterior, de ter sua kitnet, sua casa, seu local possível, né? De moradia, assim. Então, esse foi um pouco, né, de uma apresentação dos princípios, acho que dá para passar também, dos princípios, né, e diretrizes do SUAS, bem como as atribuições de cada serviço, né. Importante colocar que o fenômeno da população de situação de rua, a população de rua, é um reflexo da contradição da sociedade capitalista e da negação do acesso a direitos, né. Não é algo individual daquela pessoa, né? Dentro de um contexto. As ações para a população em situação de rua ainda está muito presente o viés higienista, que visa a segregação, né? E além de estar contra os princípios constitucionais, está contra todo o marco legal e operacional que regem a assistência social, né? Ou seja, essas políticas higienistas de retirada de pertences, né, que ainda é muito presente em todos os municípios e no nosso de atuação, né, de Florianópolis, onde vem, né, a segurança pública e retira pertences, retira a própria pessoa ou diz que ela não pode ficar naquele espaço, elas não são práticas da assistência social, né? Está contra os princípios de todos os serviços e diretrizes da política de assistência social.
Então, a gente ainda tem, como muitos desafios para essa população, né, a violência generalizada, seja pela sociedade, pelos seus pares e pelo Estado, a dificuldade de acesso a serviços e programas, a discriminação e o preconceito contra a população de rua, e a falta de integração, né, entrando agora na intersetorialidade, a falta de integração das políticas sociais e setoriais, né? Então, a articulação intersetorial entre suas e suas, dos serviços, de formas diversas, com diversos saberes, com vistas a enfrentar esse problema complexo, né? Então, não tem soluções simples para um problema complexo, como a questão da situação de rua, né? A atenção à população em situação de rua demanda necessariamente a articulação intersetorial das políticas públicas, né? A população em situação de rua muitas vezes é vista como alvo da política de assistência social, como só necessitando de questões da assistência social, né? Ou de um abrigo, mas ela tem direito e deve acessar a política de assistência da saúde, né? A política de cultura e todas as outras envolvidas, de educação, né? De geração de trabalho e renda. Então, é bem importante entender que a população em situação de rua não é apenas alvo da assistência social, né? O fazer em rede se constrói no território, nas vivências e na complexidade, o que foge a ações protocolares e traz a criatividade e proposição de novas formas, novas ações, né? Então, levando em conta, então, que esse bloco do telesaúde, né, perpassa a questão da saúde mental, com os pressupostos da reforma psiquiátrica, que está fundamentada na forma de cuidar e tratar as pessoas com sofrimento psíquico na liberdade, na garantia de direitos e na cidadania. Construir ações no território que pensem o sujeito e a sua subjetividade, e não apenas que encaixem determinados padrões, é elementar para a produção do cuidado. A perspectiva do cuidado que cria intervenções que produzam vida são cruciais para a consolidação disso no cotidiano. Intervenções compulsórias e ou involuntárias se mostram contrárias ao modelo de atenção psicossocial e não se mostram eficazes nem para o que se propõe, né? Nem para o que se propõe. Então, a gente vê, assim, um enxugar gelo, né? Então, nem para o que se propõe como uma política higienista, de tirar aquela pessoa, de tirar... Também não é eficaz, porque, né, se não constrói com outras políticas, com escuta desse sujeito, seus desejos, necessidades, construção de demanda, ele vai permanecer nesse local, né? Então, ela não se mostra eficaz. O fazer em rede, então, constrói no território, nas vivências e na complexidade. Já falei isso, desculpa. As ações, então, intersetoriais, né, são fundamentais para a construção da ruptura desse modelo hegemônico, criar ações no território, defendendo o cuidado em liberdade, pensar o sujeito na sua integralidade e viabilizar os princípios do SUAS e do SUS. Agora, então, a gente vai trazer alguns exemplos da prática, né, com alguns casos ou com algumas questões práticas, né, que vivenciei com a Lívia e outras não, para exemplificar como que se dá a intersetorialidade, então, no dia a dia, no cotidiano do trabalho, né? Então, eu passo a palavra agora para a Lívia, Roberta depois para a gente discutir. Pegando a bola aqui. Pode passar, Rafa. Então, aí eu acho que depois de ir trabalhar o conceito da pop rua e a atenção nas políticas específicas, a ideia é entrar na saúde mental a partir dos casos, né? Porque como a gente está nessa série de saúde mental, os conceitos já foram trabalhados, né? Nos outros seminários. E aí a gente pensou em vinhetas clínicas, em cenas de casos ou reflexões a partir de uma junção de casos, né? E aí um pouco o que a gente vai apontar para vocês nas historinhas. O que os casos trazem em comum, né? Então, antes de começar efetivamente compartilhando alguma historinha,
Isso é bem importante, que como nós somos serviços que trabalham na rua, em loco, tanto o consultório na rua quanto a abordagem social, que é onde a Dani trabalhava, a demanda nunca chega pela própria pessoa, né? Nunca pode ser forte, vai. Mas no geral, não, ela pode chegar pela própria pessoa quando a gente está na circulação no território, na rua, principalmente quando eu estou andando a pé, ali na Praça 15, despretensiosamente, os próprios usuários me chamam, me abordam, né? É a coisa de vivenciar a rua, isso é meu método de trabalho, né? É ir para a rua sem necessariamente ter uma demanda pronta, eu vou produzir essa demanda, né? Mas, fora essa estratégia, então, no geral, a demanda vem por outras pessoas. E na nossa parceria, que eu e a Dani, consultório na rua e abordagem social, a abordagem social era um serviço bem mais antigo, né? Com 0800, em várias plaquinhas, né? Aquelas plaquinhas que proíbem esmola. Tem lá o 0800 da abordagem social, que isso já é uma aberração da política pública, né? Porque é totalmente uma afronta aos princípios da política de assistência social, proibir ou restringir a esmola, né? Como está lá na plaquinha. Mas essa orientação sai do próprio poder público, que executa a política de assistência social, né? Por isso que nós, profissionais, estamos a serviço da política de Estado e não da política de governo. Então, esse embate entre política de Estado e política de governo está presente o tempo todo na rua, né? Eu já estou aqui viajando no que eu ia falar, né? Mas é isso, a gente se propõe, a gente vai para a rua com todo o arcabouço de princípios e diretrizes do SUS e do SUAS e dá de cara com a prática higienista da mesma prefeitura, né? E isso repercute no nosso... Só não repercute mais, eu diria, por competência nossa, né, Dani? Pelo vínculo que a gente tem com os usuários, né? Pela postura, pela nossa atitude com os usuários, o vínculo nos protege. Mas, tanto que não é à toa que quando é alguma pessoa estranha que está chegando na cidade agora, que foi alvo de uma política higienista, para a gente vincular é mais difícil, né? Porque ela vai achar que a gente é dessa mesma prefeitura, apesar de ser burocraticamente, mas não ideologicamente, né? Tu queria falar? Sim. Não, inclusive já aconteceu da equipe da abordagem social receber ameaças e xingamentos por isso, assim, né? Por ter uma equipe, então, que vai lá e, na época, usava o mesmo colete nosso, a gente tinha um colete de identificação que a gente teve que deixar de usar para não se colocar em risco e garantir o nosso vínculo ali, né? Então, teve pessoas da equipe, né, educadores sociais que foram ameaçados e confundidos com essa prática higienista, né, que é, como tu falou, da própria prefeitura, né? Uhum. Mas, então, isso tudo para dizer que, geralmente, a demanda chega por outras pessoas, né? E aí, como a abordagem tinha esse 0800 e é mais antigo, as demandas vinham para a Dani, e a Dani pode me corrigir, para a abordagem social, e vem da sociedade comum, digamos assim, né? Vem aqui recolher essa pessoa. É assim que, geralmente, o pedido é de recolhimento, de retirada da pessoa do lugar, né? Aí tanto a abordagem social quanto nós, por mais que a demanda chegue torta desse jeito, a gente vai até o local de peito aberto para conhecer a pessoa, não para atender a demanda higienista, em nenhum momento. Não, acho importante colocar, assim, que eu dizia que já era um trabalho da abordagem social, quando recebia essas chamadas, poder fazer uma intervenção também com esse solicitante, assim, né? Nem sempre se produzia uma diferença, mas muitas vezes sim. Às vezes eles viravam aliados do cuidado dessas pessoas, né? Então, poder mostrar, bom, são sujeitos de direito de estar naquele espaço, é um espaço público, né? Às vezes, assim, perguntas assim, qual é o nome da pessoa? E a pessoa se dá conta, bom, eu posso ir lá falar com ela, né? Então, assim, acho bem importante que eu já dizia que esse aí já começava a intervenção da abordagem social, né? Sim. Com parênteses. Não, é para isso mesmo.
Então, a demanda chega sempre por outras pessoas. A demanda do usuário geralmente não é a mesma demanda que foi nos apresentada, né? É isso que eu digo. A gente vai até o local, a gente faz busca ativa, a gente faz a primeira abordagem, por mais que a demanda tenha vindo de fora, e geralmente nunca é a mesma, né? Porque produzir a demanda é que é o nosso trabalho, né? É isso, a gente não vai para recolher ou retirar em nenhum momento, mas a gente vai para garantir direito, né? O fato do serviço ir até o usuário é uma forma de garantia de direito que, no mínimo, a gente tem a obrigação, deve ir lá se apresentar enquanto agente público, enquanto serviço público, repassar a informação para que serve o serviço, o que ele poderia acessar, quais são os direitos dele, quer ou não quer, né? Qual é a questão? É um caso de saúde mental? É um caso... Tem muitas pessoas com deficiência, isso me chama bastante atenção, e aí de várias deficiências, né? Físicas, intelectuais, tal. E aí, então, dependendo do que se produz nessa primeira abordagem, a gente vai... No geral, a gente vai insistindo, né? Porque por mais que a pessoa diga, não quero nada, no dia seguinte a gente volta lá. E volta lá, e cumprimenta, e dá oi, e fica... Aí no outro dia volta lá. E oferece nas segundas-feiras eu saio fazendo distribuição de insumos de saúde, né? Escova e pasta de dente, agora máscara, preservativo. No outro dia vai lá e oferece um insumo, né? No outro dia, sei lá, assim, vai criando estratégias de aproximação num primeiro momento, a pessoa vai criando confiança, porque isso tem que despir, né? A pessoa tem que despir esse agente público aqui que vos fala de ameaça, de risco, de violência, né? Porque a violência de Estado é muito grande ainda com essa população. Então, produzir a demanda, em qualquer caso, mas já vamos chegar na especificidade da saúde mental, faz parte do nosso trabalho, que eu quero dizer que não dá de a gente cair fora porque o usuário não quis nada, entendeu? Se ele não quis nada, o nosso trabalho é ir produzindo desejo, produzindo que ele queira alguma coisa. E não necessariamente o nosso desejo, em nenhum momento, né? Porque é isso, ele é uma pessoa, tem necessidades, independente de estar na rua ou numa casa, ele vai precisar de apoio, né? Pode passar, Rafa. Então, o que os casos vão trazer também a necessária articulação intersetorial entre SUS e SUAS, e aí para que a gente trabalha junto, afinal de contas? Primeiro, para parceria para o manejo, nos casos de saúde mental, até por uma questão não só técnica, né, mas assim de gosto. Assim, eu gostava de ir com a Dani para a rua, numa parceria psi, né, já que nós somos psicólogas, não necessariamente, já fui com médica, já fui com assistente social, já fui com várias profissões, com educador social, mas ter alguém junto, que vá para a cena junto, me dá uma segurança enquanto profissional, mas também para ter esse respaldo técnico, né, de mais alguém na cena. Acho que eu conto isso muito como uma parceria no manejo. Em casos que demandaram atenção intensiva, e já vou exemplificar aqui para vocês, a gente necessariamente teve que trabalhar juntos, consultório na rua e abordagem social, para manejar situações de crise em saúde mental na rua. Não tinha outra possibilidade a não ser eu ir de manhã e a Dani à tarde, na segunda-feira. Terça-feira, eu ir de manhã, a Dani à tarde. Quarta-feira, eu de manhã, a Dani à tarde. Né? Numa dobradinha consultório na rua e abordagem social. Tem esses casos do limbo, que as políticas ficam jogando a batata quente, a assistência social não quer, mas a saúde também não quer, ficam jogando a batata quente e o usuário que se ferra, com o perdão da palavra. Mas, então, tem esses casos do limbo, que a gente não consegue... Bom, vocês vão ver o que a gente consegue produzir dentro das dificuldades do sistema, né? Ou mesmo por uma simples garantia de acesso, né? Porque como a população de rua é uma população com muitas necessidades materiais, né? Como precisam acessar banheiros públicos,
guarda de pertences, coisas que não passam pela nossa cabeça de que, né, isso seja... Eu estou falando do meu lugar de classe média, sedentária, né? A população de rua tem necessidades que a gente só vai conhecer e reconhecer quando está na rua com eles, né? Eu sempre digo isso, se eu trabalho uma tarde toda na praça, se eu preciso usar o banheiro, eu vou num comércio qualquer e uso. A população de rua não consegue. Eles não têm acesso a banheiro. Isso foi muito chocante, assim, quando eu fui começar a trabalhar na rua. Agora eu já estou há 4 anos, né? Mas a coisa se mantém a mesma. E é bom que o choque não se dissipe, né? O importante é ficar chocada, indignada com isso o tempo todo, para não cronificar. Mas então, mesmo que seja uma coisa assim de garantia de acesso, eu estou conversando, eu sou saúde, estou atendendo uma pessoa na rua e ela precisa agendar um atendimento no Centro Pop. Eu pego o telefone e ligo para ela, e ligo no Centro Pop para agendar ali na hora. Até isso, né, chama a intersetorialidade assim para o trabalho, né? Também vai aparecer a articulação e manejo com outros recursos da sociedade, né? Recursos humanos, outras pessoas e recursos materiais. Porque, então, aí a sociedade, em geral, ela pode ser vilã ou parceira, né? Isso que a Dani falava. A gente está muito presente a violência policial, institucional, da sociedade em geral, mas tem um caso que eu vou compartilhar aqui com vocês, que a polícia foi peça-chave. A polícia, o pastor, outras pessoas em situação de rua, a gente precisa articular outras entidades, né, que não são serviços públicos diretos, então, muitas ONGs, projetos sociais, e populares em geral. Já teve várias cenas, assim, que os populares, também vou contar de um caso, que a gente só conseguiu acessar o usuário porque um popular ali do parque que conseguiu vincular com ele, com esse usuário e garantiu o acesso conosco. Vai aparecer muita falta dos pontos de atenção, principalmente da RAPS, né? O nosso foco aqui é saúde mental, então faz muita falta. E aí, para quem é de outro município, assim, vou pedir licença que a gente está trazendo a experiência da nossa prática, que é em Florianópolis, né? Mas acredito que isso se reproduz em outras cidades. Eu acho que as cidades menores, que é a característica de Santa Catarina, também é outra realidade, né? Mas faz muita falta um CAPS 3, unidades de acolhimento, leitos de saúde mental em hospital geral, né? Porque, infelizmente, apesar de eu ser militante da reforma psiquiátrica e antimanicomial na veia, eu nunca fui tão manicomial como eu sou no trabalho com a rua, no sentido de que eu tenho que recorrer o tempo todo ao manicômio. Eu acabo levando a pessoa em situação de rua para o manicômio, porque é o que temos, né? Então, vai aparecer a falta dos pontos de atenção, que gera, né, é uma violação de direito, dificulta muito o nosso trabalho. E também vai aparecer as dificuldades técnicas e organizacionais da assistência social na atenção às pessoas em sofrimento psíquico, né? Negativas de acolhimento. Alguém perguntou ali no chat, né? Para onde que vão as pessoas com transtorno mental? Alguém perguntou no chat, eu vi, né? Aonde são abrigadas? Então, são pessoas na rua que precisam de um abrigo. Ponto. O diagnóstico deveria parar aí. Qual é a política pública que oferece abrigo? A assistência social. Ela deveria ir para um abrigo da assistência social. Só que o que a assistência social diz? É um caso de saúde mental. Não é uma pessoa, é um caso. Né? E não é uma pessoa, é saúde mental. E aí reduz a pessoa ao seu diagnóstico e se nega a abrigar. Como que se doido não fosse gente, como que se doido não precisasse de acolhimento institucional provisório, que é objeto da assistência social. Então, essa é uma das dificuldades que a gente passa nessa dobradinha aí, assistência social e... então, mulher em situação de rua, que veio para Florianópolis, né? E a gente foi um caso que a Dani, ela recebeu enquanto abordagem social, e a Dani, Lívia, vamos comigo? Vamos, na mesma hora, né? Então, vão lá, dos 2 serviços, nós duas, atender ela e ela estava
e ela estava na rua, dormindo numa calçada, perto de um postinho policial. Esse é um caso que a polícia foi parceira, né? Só que ela estava numa crise, né? Uma crise, num quadro delirante, numa crise em saúde mental, num quadro delirante bem cristalizado, assim. Ela dizia, e aí a gente foi lá, de peito aberto, sem saber muito o que era, né? Só isso. Era uma jovem que estava dormindo na calçada, sozinha. Mulher em situação de rua sempre aumenta o risco, né? Da vulnerabilidade, da violência. Então fomos lá. Chegamos, ela estava deitada na calçada. E aí ela não permitiu mudar de posição. Então a gente sentou na calçada ao lado dela para conseguir conversar e tal. E aí sabe o que ela queria? Ela queria que a gente achasse o pai dela, que era um pastor de uma igreja aqui da cidade, de imóveis, e precisava dar uma fortuna para ela. Tá, quem é teu pai? Quem é esse pastor? Não sei o quê, nananã. Vai conversando, porque ela vinha muito com isso, que ela tinha que receber essa fortuna. E ela só sairia daquela posição deitada e daquele lugar depois que ela falasse com esse pai. E aí, ela não queria acessar nenhum serviço, ela não queria sair dali, né? Ela só sairia ali se falasse com esse pai. Então, ela não tinha ido ao centro pop, não tinha ido ao centro de saúde. Ela mal estava se virando para comer, né? Mais porque como ela se mantinha deitada, ela mais dependia das pessoas levarem comida para ela. Então estava super numa situação de vulnerabilidade, né? Uma mulher sozinha, com quase pouco acesso à comida, ali presa naquele quadro delirante, né? Ela até tinha uma coisa de que ela se nutria da luz do sol, tal. Acho que a gente ficou ali 1 hora no primeiro atendimento, assim, conhecendo para poder pensar, né? E o que ela demandou para nós? Quer falar com o pai. Então tá, ficamos ali 1 hora, então semana que vem, não, ao contrário. Eu disse, tá, então nós vamos procurar o teu pai, e amanhã a gente volta aqui com uma resposta. Pronto. Aí a gente saiu, já passou no postinho policial para criar uma articulação com a polícia, porque a gente identificou que a polícia estava, neste caso, como uma figura de proteção, né? Inclusive, a polícia conseguiu achar o telefone, contato da família na sua cidade de origem, porque esse pai que ela diz aqui de Florianópolis não é um pai de verdade, é um pai do delírio, né? Então, localizamos a família, e aí a gente vai... Isso faz parte também, né? Eu ligo para a mãe, a Dani articula um outro serviço, então, porque a articulação não é só no atendimento em si, nós e a usuária, né? Tem todas as articulações para fazer, de telefone, de e-mail, de relatório, que também a parceria também é nesse nível, né? E aí acaba que a gente localiza o pastor. O pastor se disponibiliza a vir ao centro de saúde aqui conversar conosco. Então, a Dani veio ao centro, né? Porque o consultório na rua é lotado aqui no centro de saúde Prainha. Então, eu e a Dani criamos essa estratégia de atender o pastor em conjunto no centro de saúde. O pastor veio e aí contou qual que era a história dele na história de vida dessa pessoa, que, na verdade, não tinha vínculo nenhum de pai, ele é um pastor de uma igreja. E ela foi 2 vezes nessa igreja. Por 2 vezes ela foi num culto nessa igreja e criou a historinha dela lá, né? E aí, quando a gente ia propor para o pastor de vamos lá com a gente conversar com ela, a gente estava já criando essa estratégia, né, com o cara, vamos lá com a gente conversar com ela. Aí a gente conseguiu localizar a mãe e pai na sua cidade de origem, e aí pronto, aí tiramos o pastor de cena, então não tem porque a coisa do entrar no delírio, né? A gente tem que sempre avaliando qual que é o nosso limite. A gente tem que entrar sabendo como sair. E vai que a gente entra muito e não sabe sair depois, né? Então, eu não sei nem se a gente tirou o pastor de cena porque a gente conseguiu, mas foi importante para nós porque, inclusive, nessa vez que ela foi na igreja, ela deixou a bolsa dela lá. Então, quando o pastor vem conversar conosco, ele traz a bolsa dela, com os documentos dela, os pertences, então foi importante recuperar esses pertences também, né? E aí a gente liga para a mãe,
e a mãe conta a história de vida um pouco dela, tal, e a gente faz, isso começou numa segunda, né, Dani? A gente fez esse intensivão, de aí eu voltei lá na terça de manhã, contei, fulana, estamos localizando o pastor, já achei o telefone da igreja. Aí, ó, hoje a Dani não veio, mas ela vem à tarde, aí a Dani foi à tarde. Aí na quarta-feira de manhã, a Dani à tarde. Na quinta de manhã, eu, quinta à tarde, a Dani. E tudo a gente ia dizendo o que a gente fazia. Ó, achei o telefone da igreja. Ó, consegui falar com o pastor. Tudo a gente ia construindo com ela, né? Apesar de ela muito dentro do seu quadro delirante. Ela falava que ela tinha, que além de ser essa fortuna, ela tinha que falar com o Trump, com o Macron e com o Papa para receber a fortuna. Ela tinha que acionar todas essas pessoas importantes. Lembra, Dani, para receber essa fortuna? E aí, sabe como que a gente conseguiu encerrar? Ela falava que ela tinha perdido a memória em algum momento das nossas visitas diárias e intensivas. Ela disse que ela tinha perdido a memória e que ela precisava, eu até anotei aqui, e que ela precisava descobrir o que tinha dentro dela, porque ela se nomeava com outro nome, tá? Não com seu nome mesmo, seu nome de registro. Ela dizia que era fulana, o nome de registro era cicrana, e ela dizia isso, que eu sou fulana e não cicrana, porque houve uma troca de corpos e eu preciso descobrir o que eu tenho dentro de mim e recuperar minha memória. Aí eu assim, então, para descobrir o que tem dentro de ti, a gente tem que ir no médico. Foi com essa demanda que a gente conseguiu introduzir, produzir uma demanda de saúde, né? Assim, eu digo de uma estratégia de ir para o CAPS. O que a gente queria era levar ela para o CAPS, né? Porque a gente já estava, isso já era quinta-feira, a gente já estava a semana toda indo diariamente lá visitar, mas também, essa estratégia também tem um limite, afinal de contas, nós vamos ficar vindo aqui 2 vezes por dia até quando, né? Então, a gente tem que ir formulando uma estratégia na cabeça a partir do discurso dela, e aí a estratégia foi essa. Como ela trouxe isso, de que ela tinha perdido a memória, trocado de corpo, então vamos no médico ver o que é isso. E aí, quando a gente fala em médico, em hospital, em posto de saúde, eu tenho que fazer aquele exame de botar coisinha aqui do sono, aquele exame do sono, de botar eletrodos, né? Então tá, então nós vamos fazer esse exame. Só que quem faz o pedido do exame é o médico, fulano, então vamos no médico? Tá. Aí consegui, óbvio que a gente ia levar ela no médico do CAPS, né? A gente ia levar ela no CAPS 2 Ponta do Coral. E aí como, né? É porque ela só se mantinha deitada e ela só se disponibilizaria aí deitada. A primeira opção, acho que a gente estava sem carro, né, Dani? Tanto nós do consultório quanto tudo, a abordagem. Foi em algum momento que os serviços estavam sem carro, tanto que a gente estava indo até o local a pé. E aí, né, ossos do ofício, os carros quebram toda hora, coisa da precariedade dos recursos. E aí, minha primeira tentativa foi sugerir de que a gente fosse de ônibus. Ela, não, mas eu vou deitada. Eu, não, mas como que tu vai deitada no ônibus? Eu não vou botar essa pessoa em risco, né? E a gente sem carro. Ela quer ir deitada no ônibus. Aí eu olhei para o lado, vi o postinho policial. Não, foi ela? Mentira, não fui eu. Foi ela que sugeriu. É só a polícia levar a gente. Eu não acredito que ela vai fazer eu chamar a polícia para nos levar no CAPS. E foi assim, então aí chamamos a viatura, né, os policiais, eles vieram com a viatura, então tá, fulana, vou eu e tu aqui, porque daí nesse dia, era uma sexta de manhã, eu que fui levá-la ao CAPS, né? Eu fui, então vamos, vai, era um casal de polícia, e eu e ela atrás. Ela, não, mas eu quero ir deitada. Eu disse, mas como que... E aí eu não vou, então? Ela, não, tu vai na outra viatura. Eu, então tá, a polícia topou. Ela foi numa viatura deitada no banco de trás e eu fui em outra viatura para poder ir junto ao CAPS com ela. E chegamos no CAPS, imediatamente, no primeiro consultório que ela chegou, ela... E aí, já estou eu lá, conversando com coordenação, com psiquiatra, né? Tem que ser deitado o negócio, né? Vamos lá, é assim, assado.
Pronto, o psiquiatra atendeu junto comigo também. Não, ao contrário, eu deixei ela ali, porque como já era cedo, né? E era uma sexta-feira, eu já tinha discutido o caso com o psiquiatra, que olha, a gente já está num tratamento, num acompanhamento intensivo desde segunda, 2 vezes ao dia, hoje é sexta-feira, nós não vamos trabalhar sábado e domingo, quais são as nossas opções? É uma mulher em situação de rua, né? Assim, querendo ou não, tu chega num limite do sistema, porque nós não temos um CAPS 3, que numa sexta-feira à tarde, o que a gente pode oferecer? Que não é que aí infelizmente foi o manicômio, não necessariamente pelo seu quadro clínico. Isso é avaliação minha e do psiquiatra, da Dani e do psiquiatra. Foi uma internação produzida muito mais por proteção, né? Porque ia vir o fim de semana, nenhuma de nós ia lá atender, né? Todo o trabalho, não só por ela se manter em risco, mas vai que em 2 dias o trabalho na rua é muito inusitado, né? Em 2 dias, todo o trabalho de uma semana pode acabar num piscar de olhos. Então, a gente também, além de proteger o usuário, a gente tinha que proteger o nosso trabalho, entende? Para a coisa não degringolar. E aí o psiquiatra, então, regulou uma vaga, e lá vou eu de novo, porque isso eu já tinha deixado ela no CAPS, ela passou a manhã lá até o psiquiatra conseguir vaga e tal. E aí eu volto a 1 hora no CAPS, aí agora com o carro da prefeitura que eu consegui, que ela foi deitada até a Colônia Santana, o IPQ, e lá, e bom, eu acho que eu vou acabar a história aqui, mas foi uma cena traumática, assim, para mim. Não, eu vou contar. Porque como ela imediatamente quis entrar no consultório do psiquiatra e deitar no chão, porque o esquema com ela era deitada. Pois o psiquiatra não se disponibilizou a atendê-la deitada. E aí, como ela se recusou, e aí entrou num embate psiquiatra e usuária, que ela tinha que sentar para ser atendida, não sei o quê, e imediatamente o psiquiatra dá uma piscadinha para o segurança, e os seguranças contêm ela à força. E assim ela internou. Ela internou sem passar efetivamente pela avaliação com o psiquiatra, né? Foi porque ela se recusou a sentar, ela queria conversar deitada. E ok, e acabamos no manicômio, e o caso continua, porque daí eu acompanhei a internação, recebi a mãe aqui, a mãe e o pai vieram, se hospedaram no hotel ali no centro, eu recebi os pais quando eles chegaram, produzi uma aproximação nas visitas no hospital, eu produzi uma aproximação dela com a mãe por celular, fazendo videochamada, e assim, o nosso trabalho não acaba na internação, só para dizer que a coisa continuou. E este é um caso feliz, por isso que eu estou contando para vocês, senão eu acho que eu não contaria, né? E esse é um caso feliz porque na alta da internação os pais vêm buscá-la e ela volta para casa. Dani, vou passar a bola para ti para tu contar um casinho que eu já falei demais. Então, acho que agora eu ia falar um pouquinho sobre a questão do uso e abuso, né, de álcool. A gente escolheu não falar de um caso específico, né? São muitos casos que a gente acompanha. Eu não sei muito bem o tempo, mas qualquer coisa me avisa. 15 minutos, Dani. Tá. E a gente, então, resolveu, né, falar um pouco de vários casos ao mesmo tempo, colocando principalmente, assim, né, os desafios e dificuldade que a gente tem, então, no manejo e em condução, né, dessas pessoas, assim, né. Então, uma das dificuldades principais, assim, que a gente vê é a questão eu vou tentar resumir, né, do acolhimento, né. Então, e aí vem de novo a falta do CAPS 3, né? Então, são pessoas que têm muitas questões clínicas envolvidas, né? Outras questões clínicas, e ainda tem a presença, né, da síndrome de abstinência, que é algo importante, que tem inclusive um risco de morte, né? Que tem que ser observado, que não é atribuição realmente da assistência social, né? A assistência social nos abrigos não tem uma equipe de enfermagem, né, uma equipe que possa, então, fazer esse cuidado
da questão da síndrome de abstinência. Então, a gente vê, né, a dificuldade, então, de não ter um CAPS-3 ou uma possibilidade de uma desintoxicação num hospital geral, né? O hospital geral, essas pessoas acabam indo, mas quando tem outras questões de saúde, e que às vezes esquecem, inclusive, que esse também é um usuário abusivo de álcool, assim. Então já aconteceu de ir lá e ver, sei lá, um machucado no pé não vai para o hospital, mas uma coisa mais grave, né? Lá no hospital, e esquecem que aquela pessoa faz uso, e a gente também tem que ir lá mediar. Bom, também tem que olhar para a questão da síndrome de abstinência, né? Desse usuário, assim, né? Tem uma questão que aí acho que dá para passar, Lame, né? Vou dar uma resumidona, assim, que não é só para pessoas que fazem uso abusivo, dependentes do álcool, né? Que é a questão de atendimento emergencial em saúde mental, assim, né? Principalmente são, sim, os casos de usuários de álcool, né? Em que a gente acompanha e que necessita de um serviço de emergência que é o SAMU, né? Então, precisa de um serviço naquele momento que tem um risco de morte, né? E o SAMU, muitas vezes, passava o telefone. É uma pessoa em situação de rua? Passa o telefone da abordagem social, né? Não vendo, então, esse sujeito como possibilidade de ter outras questões de saúde, né? Então, pessoa em situação de rua é da assistência social. Então, já aconteceu diversas vezes de eu estar junto com a pessoa em atendimento, né? Ligar para o SAMU e eles, não, tem que acionar a assistência social, né? Deu bom. Eu estou aqui enquanto assistência social, eu farei os encaminhamentos, né? E garantia dos direitos deles, seja depois para um acolhimento ou para o que for, para um acompanhamento, né? E SAMU negar esse atendimento. Então, muitas vezes tem ou a dificuldade, né, da demora do atendimento, a negativa do atendimento, né, e o não preparo do atendimento, assim. Teve uma situação em que eu atendi uma pessoa em situação de rua, de longa data na rua, com várias questões já agravadas de saúde, né, então, estava naquele momento inconsciente, conseguia ali acordar, mas estava muito difícil. Pela uma das primeiras vezes que eu fui ali, ele aceitou ir para o hospital para ver a condição de saúde. Então, todo esse intencionamento, liga para o SAMU, né? Demora, eles vêm, e no momento o socorrista chega e olha para essa pessoa e diz: não, esse eu já levei muitas vezes, não vamos levar, porque ele vai voltar para a rua, né? Então, assim, complicado, né? Não garantindo o direito de acesso. Essa pessoa não quis mais ir, obviamente, porque houve, então, uma pessoa que é para produzir o cuidado ali dele, não deixou nem que ele visse mais os sinais vitais, né? E aí, a Lívia olhando lá, a gente vê isso na prática há muitos anos, né? Dessa dificuldade. E a Lívia vai lá e procura no site da prefeitura e acha um absurdo e uma aberração dos casos não atendidos pelo SAMU, né? Já começa uma aberração dos termos que usam, né? Mendigos e menores abandonados. Então, assim, termos, né, pejorativos, em desuso total, né? E outra é que como que vai se negar um acesso pela pessoa estar em situação de rua, né? Como se só houvesse demanda de assistência social e não pelo caso. Muitas vezes eles nem ouvem qual a situação da pessoa, né? Já é situação de rua, então não faz aquele primeiro mapeamento de qual a situação, né? Que mais? Me ajuda aí, Lívia. Posso te ajudar? Vai. Eu acho que é porque a gente pensou em trazer um caso de pessoa em sofrimento psíquico e no que se refere ao uso prejudicial de álcool e outras drogas, a gente sempre faz essa avaliação, né? Que os mais difíceis, os maiores desafios são com os alcoolistas, com as pessoas, né, que fazem uso prejudicial de álcool, porque eles são aqueles que entram no limbo da saúde e da assistência social.
porque eles não estão em risco de morte de acessar uma emergência hospitalar, a enfermeira vai lá e os sinais vitais estão bons, mas ele está naquele lugar estereotipado da pessoa em situação de rua, né? Dormindo, inconsciente, dormindo, tá lá mamado, às vezes todo sujo, tá naquele estereótipo que a sociedade em geral passa e se comove, alguns se comovem, alguns se irritam, né? Alguns se comovem, alguns se irritam, e aí, tanto o consultório na rua quanto a abordagem social, a gente até pode ir, não é nossa função fazer o atendimento em emergência de saúde, né? Mas a gente vai ao caso e a gente não tem nem competência, nem nós da saúde. Eu tenho uma médica, uma enfermeira, uma assistente social que trabalham comigo, mas a gente não tem a expertise, né, da urgência e emergência. Óbvio que a gente deve estar preparado. A crise, a emergência acontece em qualquer lugar, mas a gente não é um serviço de urgência e emergência. E as pessoas insistem em chamar consultório na rua e abordagem social. E mesmo se a gente for, os nossos carros não são adaptados para isso. Do consultório na rua, uma doblô, um alcoolista que imediatamente, né, eles desenvolvem a neuropatia nas pernas, ali a fraqueza, ficam sem andar, justamente a coisa de ficarem em condições precárias de higiene porque não consegue acessar um banheiro, porque não consegue andar. E ele não vai conseguindo levantar a perna para entrar no assento traseiro de uma doblô, né? A Dani, no fim, estava com uma spin, né? Que tinha que levantar o banco para entrar atrás. Então, assim, mesmo que fosse da nossa expertise, mesmo que fosse da nossa competência, a gente não tem o carro adequado. É uma ambulância com uma maca. Né? Até no transporte, se a gente se mete, eu que não sou da enfermagem, não sei pegar ninguém no colo, se eu me meto a levantar alguém, daqui a pouco eu posso produzir algo iatrogênico aí, né? Posso piorar a situação. Então, mas é difícil das pessoas entenderem que a gente não é emergência, que a gente consultório na rua é saúde da família, né? A abordagem social é assistência social, não é saúde. Por que as pessoas chamam assistência social para uma demanda que é visivelmente de saúde? Fala, Dani. Não, ia comentar que esse limbo, assim, né, de não ter, então, o serviço SAMU, que daí possa socorrer, ou, sei lá, mesmo que tenha um CAPS 3, né, a gente acaba vendo também que acabam surgindo bizarrices, assim, das gestões, né, de construir outros serviços, inventando a roda, sendo que existe, sim, existe CAPS 3, SAMU, toda uma rede que precisaria, então, de uma articulação intersetorial pela gestão, né, e que possa, então, cada um cumprir o seu papel, que é atribuído, e articular essas ações. Acabam surgindo algumas bizarrices, assim, como foi no município de Florianópolis, assim, da assistência social, então, ter um serviço que é meio abordagem social, meio consultório na rua, né, com equipe de enfermagem, mas que é um serviço de emergência, mas não é uma equipe de saúde, não é um serviço de saúde, né? Então, acho que isso também é importante colocar, assim, né? Não, que a intersetorialidade, a gente vem falando até agora, a gente está falando da prática minha e da Lívia ali, assim, né? E, bom, das nossas equipes, mas aqui específico nossa. Como, assim, uma disponibilidade e um entendimento dessas trabalhadoras, né? Mas ela também é essencial que seja feito pela gestão, né? Que seja um investimento de gestão para que possa articular esses serviços, que cada um possa conhecer as atribuições do outro, as suas próprias, né? Que às vezes a gente via na própria assistência social, não entendeu, afinal, o que é a atribuição daquele abrigo, né? Daquela casa, como a Lívia falou, negando casos de saúde mental, sem entender que, bom, o caso de saúde mental, a pessoa em sofrimento psíquico vai ser atendida numa rede de saúde e ali vai ser a moradia dela, ela tem direito a acessar, moradia provisória, mas a moradia dela, né? Então, acho que essa questão, assim, bem importante, né? Que ela tem que ser além, a gente faz, sim, no cotidiano do trabalho, os trabalhadores têm que estar envolvidos, têm que investir, mas que tem que ter um investimento também enquanto gestão, né? Eu acho que para finalizar a reflexão dos alcoolistas, eu, pensando aqui no seminário, eu botei no papelzinho várias pessoas que eu me lembro que a gente atendeu, e infelizmente a realidade é que geralmente o caso
dos alcoolistas acaba em falecimento, né? Sim. Porque aí a gente está falando de pessoas que fazem uso crônico prejudicial há muito tempo, que já estão com complicações clínicas muito importantes, com neuropatia periférica, com cirrose, né? Eu me lembrei de um que não é da época da Dani, que ele ficou completamente ictérico, levamos na UPA, a UPA liberou, 15 dias depois morreu. Então, assim, geralmente, tá, dos meus 4 anos de consultório, os alcoolistas são os mais difíceis de produzir estratégia, de criar coisas. Eu acho que tem a ver com o perfil aí de cada pessoa também. Eu digo para a Dani que eles têm uns traços em comuns, né? De serem muito simpáticos, muito carinhosos, muito carentes, né? No geral, são pessoas maravilhosas. Sim, são muito queridos, assim, né? Pelos seus pares e pela comunidade, normalmente, né? Isso. Pessoas, muitas dessas que a gente foi lembrando também, né? Com ensino superior, com profissões, assim, né? Reconhecidas, advogados, aviadores, escritores, né? E eu acho que também, por esse perfil de serem muito bons, eles estão sempre mais dispostos a cuidar dos outros do que se cuidar, né? Eles são os que vão acessar a saúde no limite do corpo, né? E aí perdi meu raciocínio. Não, e a gente vê, às vezes, também esse ciclo, assim, né? Muito pedindo esse cuidado e esse tempo fora da rua, né? A gente vê muita repetição disso. E a gente poder escutar isso e acompanhar isso, que às vezes gera uma frustração, porque, né? Volta para a rua, mas assim, eles falam às vezes, eu quero dar um tempo da rua, né? Um cuidado por um tempo. Isso não quer dizer sair da rua, nem pensar a questão do uso, né? Mas assim, um tempo. Eles não necessariamente... A gente está falando assim genericamente, porque ó, estou falando de 10 pessoas, pelo menos, que vem à cabeça, então é um número relativamente grande, né? Eles não necessariamente querem produzir um processo de saída das ruas. É isso que a Dani fala. O nosso trabalho é garantir uma condição para essa vida cíclica. Porque é isso, é rua, 2 meses no hospital, 3 meses no abrigo, 6 meses na rua. 2 meses no hospital, 3 meses no abrigo, 6 meses na rua. Até o desfecho do falecimento, assim. Vai lá, Miki. Tô aqui. Mexeu muito comigo, assim, as falas de vocês. Você bem sério, conversando com o pessoal, com a Rafa aqui também, que tá conosco aqui, auxiliando no processo. A gente estava comentando internamente, assim. Particularmente para mim, vocês, inclusive, tocaram num ponto que para mim é muito sensível, porque eu sou da área da nutrição e, particularmente, tenho atuado muito na área da segurança alimentar e nutricional. Então, por este caminho, eu tenho um acúmulo de discussão, de produção e até de diálogo com movimentos de população em situação de rua, de Florianópolis e de Santa Catarina, muito em função da discussão da garantia do direito à alimentação adequada para essa população, e que culmina especificamente em Florianópolis hoje numa possibilidade de se ter um restaurante popular, que não é um equipamento público destinado especificamente para esta população, mas que tem um papel fundamental para esta população e para todas as populações em maior situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, para mim foi muito gratificante ouvir vocês duas, Lívia e Daniela, e gostei muito do ping-pong que vocês fizeram de fala, inclusive para mim, enquanto mediador, foi muito tranquilo, porque eu fiquei aqui 1h30 só ouvindo vocês, não precisei ficar fazendo interferências, e foi muito gostoso ouvir vocês. Eu anotei várias coisas no meu caderno, mas eu quero dar prioridade para as pessoas que mandaram perguntas no chat. A gente teve, e aí já, para quem ainda está conosco, mandem suas dúvidas e perguntas no chat, que eu vou passando para a Lívia e para a Daniela. Tá? A primeira delas, a Lívia até comentou que veio uma pergunta sobre a questão, né, onde o morador de rua com transtorno mental deve ser abrigada no período noturno, e aí a Lívia já fez essa ponderação.
Ellinger Almeida, que fez a pergunta, e depois essa pessoa também comentou. Depois que a Lívia fez a fala, assim, verdade, venci esse tipo de resposta de, bem, né, no Centro Pop ou em qualquer outro, não vai ficar, não tem onde ficar, né, por ser uma pessoa em situação ou um sofrimento psíquico, né. E aí uma outra dúvida que surgiu foi do pessoal do CAPS AD Palhoça, que perguntou, na Grande Florianópolis, quais são os serviços oferecidos, e aí especificamente Palhoça. Eu me recordo do nosso primeiro webseminário, que estava a Lívia e o Felipe, e vocês mostraram um site que mostrava toda... Eu lembro, a minha lembrança é da rede de atenção psicossocial. Eu não sei se lá também demonstra a rede do SUAS. E aí, Daniela, para você especificamente, eu não sei se a gente tem algum lugar que a gente consiga identificar com facilidade quais são os serviços ofertados e disponíveis nos municípios, especificamente aqui em Santa Catarina. Então, eu desconheço um que tenha agregado de todos os municípios, né? Acredito que seria no site de cada prefeitura, né? E ainda assim, não necessariamente vai estar muito organizado. Alguns municípios têm ali a organização dos seus serviços, né? Mas seria no site da prefeitura de cada município. Mas Eu tem não consigo Centro Pop falar em de Palhoça. Florianópolis. Oi? Tem Centro Pop na Palhoça, né? Não sei. Eu sei que tem em São José. São Em José São tem. José, Palhoça, eu nunca ouvi falar, sinceramente, mas não consigo afirmar. Eu acho que não. E aí eu vou emendar uma pergunta nesta. E aí já faço até uma recomendação sobre a rede de atenção psicossocial. O primeiro webseminário tem lá uma dica de site para acessar toda a rede. É um sistema georreferenciado, a gente consegue identificar exatamente onde está cada serviço, é uma boa alternativa para a rede de atenção psicossocial. Mas aí, atrelada a essa pergunta, quais são os critérios? Eu não sei se vocês têm essa informação agora de bate-pronto para dar para a gente. Quais são os critérios estabelecidos para financiamento federal do Centro Pop e do consultório na rua? O que eu já li a respeito, mas eu também não sei se isso atualizou, particularmente do consultório na rua, eu tenho uma divisão por população em situação de rua, e aí eu acho que tem um mínimo de população, e aí tu tem uma definição de equipes mínimas para a população total do município, que eu acho que é 100 mil habitantes, né? Mas eu acho que a gente pode ter equipes dependendo da população, do total de população em situação de rua. E aí a mesma coisa para o Centro Pop, realmente eu desconheço, eu queria ouvir de vocês sobre isso. Do Centro Pop, não sei, vou deixar para Dani. Do consultório na rua, a gente pode ter uma equipe de consultório na rua a cada 80 mil pessoas em situação de rua. Entre 80 e mil pessoas em situação de rua, uma equipe de consultório na rua. Entendeu? Entre 80 e 1000. Eu entendi que era 80 mil, Lívia. Deu assim, daí não vai ter em lugar nenhum. Entre 80 pessoas e... Isso, e 1000 pessoas, uma equipe de consultório na rua. E aí a gente tem 3 modalidades de equipe de consultório na rua. Cada modalidade tem um incentivo financeiro. A modalidade 1, que são 4 profissionais, é 19.900. A modalidade 2, que são 6 profissionais, 25, 27. E a modalidade 3, que são 6 profissionais mais alguém da medicina, é 35. De recurso federal, né? Do Centro Pop, eu vou dizer que eu procurei essa informação e eu não sei por número de população, tá? A gestão tem que aderir, então, à política nacional, né, para a população em situação de rua, tem o financiamento, mas eu não achei número de população específica, né? Então, tem que ter uma população, inclusive, várias cidades podem ter mais. Florianópolis, em 2014, acho que foi, veio o financiamento para uma possibilidade de um outro Centro Pop, que na época ia ser no norte da ilha, né? E acabou retornando esse financiamento federal, porque não se quis, né? E uma pressão também dos moradores, né? Da região norte, assim, da ilha. Então, eu não sei dizer exatamente por população, né?
mas tem um cofinanciamento federal também e depende da realidade de cada município. Não, perfeito, perfeito. Porque eu fiquei refletindo nos casos que vocês foram listando, que esses casos, eles se apresentam independente da sua prevalência epidemiológica. É um caso. Um caso vai estar em qualquer município desse estado, independente da sua população total. Este caso vai aparecer lá, né? Que muitas vezes são essas pessoas que todo mundo conhece, né? No município de pequeno porte, geralmente essas pessoas têm uma identidade dentro do município, né? Não necessariamente que tira elas de uma situação de marginalização, muitas vezes pelo contrário, mas elas, né? Mas é um caso, e aí é interessante na fala de vocês, porque eu fiquei pensando, são três, para esse nosso debate de hoje, a gente tem três questões aqui que eu acho que são importantes. A primeira delas a gente está falando de uma população com uma característica, com necessidades e demandas específicas, pensando só na população de rua. E aí, quando eu penso nessa população de rua em sofrimento psíquico, é uma outra situação com demandas e necessidades específicas. Paralelo a isso, eu tenho um problema na estruturação da rede de apoio na saúde e problemas na rede de apoio na assistência social e em outros setores que poderiam prestar esse apoio para essa população, e aí pensando isso de forma setoralizada. E o terceiro elemento é a dificuldade de articulação intersetorial, né, dentro disso tudo, né? Eu acho que a gente vai passando por três níveis de problema, né, que realmente geram um problemão, né, dentro do processo de atenção a essa população. E aí, o que eu fiquei pensando é que a Lívia, na fala dela, a Lívia falou assim, ó, eu gosto de acompanhar as pessoas depois que elas iniciam o processo de transição da rua, né, para a saída da rua. E muito da fala de vocês, e no final a Daniela reforça isso, essa articulação que vocês conseguem demonstrar para a gente, talvez ele tenha muito de um engajamento pessoal de vocês, para além de uma estrutura das políticas públicas de saúde e de assistência social para garantir essa intersetorialidade, né? E aí o que eu queria entender é se é isso mesmo. Se enquanto estrutura de política pública, essa relação intersetorial ela não existe um canal próprio de articulação, e isso depende de uma vontade dos profissionais de cada um dos setores conversarem, articularem suas ações para atender a população em situação de rua com sofrimento psíquico. É isso mesmo? Infelizmente é. Embora estejam nas diretrizes tanto do SUS quanto do SUAS, né, toda essa articulação, né, embora exista um comitê intersetorial, né, de monitoramento e acompanhamento para a população em situação de rua, que também é para ser feita essa articulação, então, assim, tem essa previsão, mas na prática é isso que a gente vê. Uhum. Os casos de saúde mental, que a gente fala assim, mas é errado, né? A gente tem que começar a dizer as pessoas em situação de rua em sofrimento psíquico, né? Que não são casos, na verdade, para se tornar um caso tem que acessar um serviço público, né? Elas são pessoas. Então, as pessoas em situação de rua em sofrimento psíquico, eu gosto de sempre, porque a Dani saiu da abordagem, né? E eu ainda não encontrei outra Daniela na minha vida. Não foi porque eu quis, né? Não foi porque ela quis, foi porque o serviço foi terceirizado. Então, ela, como servidora pública, teve que ser remanejada. Então, isso já te responde a tua pergunta, né, Mi? Que eu ainda não... Quando eu digo que eu não encontrei uma outra Daniela ainda, é porque depende muito do comprometimento dos trabalhadores, assim, que para mim isso é básico, né? Eu volto àquilo que eu dizia, eu estou a serviço de uma política de Estado, eu conheço a política, eu sei meus deveres enquanto agente público, né? A gente não faz especialização só para ter título, é para aprender a trabalhar. E a gente tem que botar isso em prática. Para mim isso é muito básico, mas não é o que a gente acha no geral. Não, perfeito, perfeito. Porque eu fico pensando porque a gente tem alguns casos de estruturas que geram esse processo, ou programas que geram ou estimulam um processo de intersetorialidade, né? E aí vem muito na minha cabeça, e até pela familiaridade com o que eu trabalho, que é o Programa de Saúde Escolar, o PSE,
que gera uma demanda de articulação da educação com o setor saúde, né? Ou do programa Bolsa Família, que gera uma demanda de articulação da assistência social com o setor saúde. Mas, especificamente, nos casos que vocês estão listando, das pessoas em situação de rua com sofrimento psíquico, ainda falta um canal para isso, né? E aí eu fico... Para mim, tem muito disso, né? De o quanto que a gente vai limitando o acesso. E aí eu fico pensando o que significa agendamento por telefone. E eu vou falar da realidade do setor saúde, né? Agendamento por telefone, agendamento por WhatsApp, consulta por WhatsApp, agendamento por internet, né? As dificuldades de condição de moradia em rua, né? Então, retirada de pontos de água na rua, retiradas de banheiro na rua. Então, quanto que a gente vai dificultando, ou não, né? Uma ideia mesmo de não querer que as pessoas se mantenham na rua. E eu participei há um tempo atrás de um seminário no município de Santa Catarina, de médio porte, e nesse cenário a gente está falando de algumas coisas relacionadas à segurança alimentar e nutricional, e eu ouvi uma fala que para mim é uma fala que eu entendo que ela deva ser muito comum, e ela deve ser senso comum, que é a ideia de que se a gente botar um centro pop no nosso município, a gente vai atrair a população em situação de rua para cá. Esse tipo de fala. Então, assim, e eu não duvido que muitos gestores pensem dessa maneira, inclusive, em investir em atenção à população em situação de rua ou em equipamentos especificamente para a população em situação de rua e sofrimento psíquico, também envolva um pouco disso, né? Eu não quero este problema para mim, né? Enquanto gestão pública, para além de uma questão setorial. Eu acho que isso é importante. 7:05, a Lívia tem atendimento às 5 horas, eu preciso liberá-la daqui a pouquinho. Tá, e aí uma curiosidade minha, já que ninguém mais fez pergunta aqui, eu vou aproveitar. Força Tarefa DOA, que envolve o setor de segurança pública nessa história. E aí, assim, dá para falar rapidinho, porque dentro da fala de vocês, fora essas articulações que a Lívia falou ali de fazer com a segurança pública para situações pontuais, mas essa questão da força-tarefa ela é extremamente divulgada, e a divulgação é de uma relação muito próxima com a Secretaria de Assistência Social. Eu não sei se isso acontece em todos os municípios de Santa Catarina, porque é uma ação da Polícia Militar, e é muito divulgado junto em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município de Florianópolis, que é onde eu resido e o que eu conheço, e o quanto que essa força-tarefa está alinhada com alguma coisa dentro do SUAS e dentro do SUS. Nada? Nada alinhado. Eu não nomeei ela, mas naquele momento em que eu trouxe, né, o exemplo de Florianópolis, de ações higienistas, de retirada de pertences, que está totalmente contra, né, os princípios do SUAS e do SUS, né? Então não está, ela é uma política totalmente higienista, né, que não é previsto pela assistência social, embora esteja, sim, com profissionais da Secretaria de Assistência Social, né, terceirizados, mas são profissionais, sim. Então, ele não é pela política nacional, né, de assistência social, ele não é previsto e vai contra as diretrizes, mas na atual gestão da assistência social do município, encabeça esse projeto, né, que é um projeto higienista, violador de direitos, né, diversas situações de pessoas que tiveram seus pertences, né, com toda a sua história, seus documentos, fotos recolhidos. Né? Ô, Dani, o último roubo, que eu chamo isso de roubo, Miki, um usuário nosso, que é um idoso em situação de rua, surdo, teve subtraído o seu aparelho auditivo, que ele ganhou do SUS. Demorou 2 anos para ganhar um aparelho auditivo, e ao recolher os seus pertences, dentro da sua mochila estava o seu aparelho auditivo. Sim. Fora que atrapalha todo, é muito louco, né? Porque dentro da mesma secretaria tem os 2 serviços, né? Então, assim, vieses completamente diferentes e atrapalhava o meu trabalho, né? E o da Lívia também, óbvio, mas estou dizendo da mesma secretaria, né? Eu estar construindo vínculo com aquele usuário, marcar em tal horário, em tal local, eu chego,
a pessoa não está mais. Pergunta no redor, passou aqui um caminhão, levou os pertences, levou a pessoa. Não encontro mais, perde vínculo, né? Então, dentro da mesma secretaria. Não, perfeito. Só para eu entender. Então tá, eu vou encerrar. Tinha umas coisinhas aqui, mas é 4 para as 5. A Lívia precisa sair. Ela entra em atendimento às 5 horas. Quero agradecer Daniela e Lívia pela disponibilidade, pela competência de vocês em trabalhar esse assunto. Acho que foi gratificante. Foi gratificante ouvir vocês e acredito que as falas de vocês, as experiências de vocês tendem a auxiliar muito as pessoas que vão assistir essa web posteriormente e quem esteve conosco hoje aqui. Daniela, quero te pedir desculpa pelo erro na tua apresentação, te apresentar como alguém da Secretaria de Saúde, foi um erro meu, depois até fui vendo as minhas anotações aqui, eu acabei botando por força de hábito a Secretaria de Saúde no meio da história, perdão, e sei o quanto que essa informação realmente era importante para entender a articulação que vocês fizeram para essa fala de hoje, viu? Mas quero agradecer demais de novo a presença de vocês.